Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, estamos estudando o capítulo 1 desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. E o tema para este vídeo é Temor da Morte. São duas questões formuladas por Allan Kardec, onde a primeira delas, os espíritos apresentam uma resposta mais extensa em 4 parágrafos. Questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Naturalmente que essas figuras, elas advêm de uma leitura muito rasa dos ensinos de Jesus. E este pensamento de inferno, paraíso, eternos, isso persiste até hoje em grande parte da humanidade, sobretudo no âmbito do cristianismo. Mas isso certamente já evoluiu muito, ainda mais agora com a facilidade de comunicação, e esses conceitos vão sendo paulatinamente transformados. Ele continua: ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará, cujo olhar lhe seja de temer. Então, a resposta nos conduz a entender que é o estado mental que nós cultivamos, as nossas crenças, as nossas certezas baseadas em opiniões, fazem com que criemos em nossa mente figuras, imagens, suposições fundamentadas na imaginação. Mas se leva esse estado íntimo para o mundo espiritual, após a morte, essas ideias povoam a mente do desencarnado, não é? Então, acontece que não só o pensamento, mas o sentimento cultivado durante a encarnação vai junto. E o sentimento, aliado ao pensamento, criam realidades com as quais sintonizamos. Daí, então, se criamos mentalmente uma estrutura chamada de inferno e temos certeza que para lá poderemos ir, então é exatamente isso que acontece.
é uma disposição íntima proveniente do sentimento e da ignorância. Muito bem, a gente verifica que, para o justo, como diz aqui, a fé no futuro, a esperança de uma vida melhor e também a caridade, cuja lei obedece. Então, se nós temos fé no futuro, temos esperança de uma vida melhor e também praticamos a caridade, nós temos uma disposição íntima para levar para o outro lado da vida uma disposição mais tranquila. E nós encontramos do outro lado exatamente isto. Então veja que é da responsabilidade nossa. Não é castigo de Deus, nada disso. É um processo que nós precisamos aprender a superar, processo de crenças baseadas na ignorância. Continuando, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro, e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e as esperanças. Novamente, a gente vê aqui, é uma disposição mental, baseada em crenças, baseada em expectativas, baseadas nos apegos. Se é a vida material, nós ficamos presos aos aspectos materiais da vida. Se é a vida espiritual, nós nos libertamos dos aspectos materiais ao retornar ao plano espiritual. Ele prossegue. Isso ele está falando do homem carnal. Agora, o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias, aquelas criadas, né? Criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhes deslizam sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então aí está a causa do temor da morte. Não é? São estados mentais criados por aquilo que nós cultivamos enquanto estamos encarnados. Se temos fé no futuro, não é? Se nós temos a esperança de um futuro melhor, e se nós praticamos a caridade conforme ensina Jesus, é preciso lembrar que, segundo os Espíritos, caridade é benevolência para com todos. Veja a disposição íntima, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esses três itens, no que quer que a gente faça na vida cotidiana, estabelecem uma estrutura mental e de sentimento. Então, a pessoa que pratica a caridade, tem esperança no futuro melhor e tem fé no futuro, olha o conjunto das disposições íntimas com que uma pessoa assim adentra o plano espiritual. Ao contrário, o homem carnal, ligado às coisas do mundo, ele se desliga do corpo físico, mas mentalmente está ligado à terra, a tudo aquilo que ele criou mentalmente
e cultivou na esfera dos seus sentimentos, desejos e esperanças. Fica preso às coisas materiais. Não é? Questão 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua dor. Essa é a pergunta. Ela é um tanto extensa, eu quero ler de novo. Ele coloca 3 itens aqui de crenças comuns. Então ele fala, pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na Terra. É a questão que está falando aí. A calma, a serenidade, a moderação de desejos. Então, pessoas não haverá que achem tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na Terra, que neles vejam o que chamam de lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua dor. A resposta. Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Então, essa é a questão. A gente estabelece padrões de compreensão, abram mão do esforço para superar os seus apegos, não é? Não se empenham em praticar a caridade, não têm fé na vida futura, não têm esperança em vida melhor, apenas ficam centradas na sua dor, nas suas preocupações materiais. Então a gente vê que o temor da morte, nessa primeira pergunta, na resposta à primeira pergunta e a segunda, sempre se estabelece na disposição íntima em relação à vida material e à vida espiritual. A vida após a morte. Não é? Como que eu lido com as demandas da vida material? Daí resulta, após a desencarnação, um estado sereno de felicidade e até bem-aventurança, conforme a intensidade com que se viveu a prática da caridade. E há aqueles que entram no mundo espiritual num estado, vou dizer assim, infernal, criadas por si próprios e cultivadas pelos apegos à vida material, a qual não pertence mais. Então fica como que sem saber o que fazer, vítima das suas próprias criações mentais e de seus sentimentos. Então volta a estabelecer para nosso interesse da vida após a morte a prática da caridade. A fé no futuro, a esperança de uma vida melhor, são disposições íntimas. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, criam disposições serenas, amigáveis, confiantes, e assim adentramos a vida espiritual, e isso que vamos encontrar no outro lado. Muito bem, no próximo vídeo, prosseguindo ainda nesta quarta parte das esperanças e consolações, ainda no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, com o tema Desgosto da vida, suicídio. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.